Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Depois de Jesus revelar as bem-aventuranças dos súditos do reino, o Senhor diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, como podemos nós, pecadores, sermos sal e luz do mundo? Lembre-se, irmãos, que Cristo cumpriu a lei para aplicar em nossa vida os benefícios da sua obediência. Agora estamos vestidos com a justiça de Cristo e não vestidos com a justiça dos escribas e fariseus. Não estamos vestidos da justiça de denominação, de tradição denominacional. Nós não estamos mais vestidos da tradição do clero. Nós estamos vestidos com a justiça de Cristo. E por estarmos vestidos com a justiça de Cristo, ela excede em muito a dos escribas e fariseus. E no texto, irmãos, que vamos ver hoje é sobre os princípios de justiça nas relações humanas. Não devemos nos esquecer, amados irmãos, do que Cristo falou: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que está no céu, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Essa passagem e tudo mais que Jesus vai falar no Sermão do Monte tem a ver com brilhar no mundo, tem a ver com ser sal da terra. É aqui que Jesus começa a mostrar para os discípulos a diferença entre aqueles que fazem parte do seu reino e aqueles que não fazem parte. E ele agora, você vai ver, ele vai começar a aprofundar o tema da lei. Nós lemos hoje em Deuteronômio o que a lei diz: é olho por olho, dente por dente, pé por pé. É assim que tem que ser. Então agora Jesus vai dar a interpretação da lei. E por isso eu gostaria de falar com você hoje que Jesus ensina, irmãos, aqui, princípio de justiça nas relações humanas. E ele diz aí no versículo 21 e 22, o espírito da lei é mais importante do que a letra da lei. A lei é boa, diz Paulo, é santa, é justa, mas quem pode cumprir essa lei santa, justa e boa? Quem pode cumpri-la? Aí veio Jesus, nós vimos aí no versículo 17, que ele veio cumprir a lei e nenhum iude do hebraico ficaria sem cumprimento. Nós vimos lá que, segundo os gramáticos do hebraico, são 66.240 iudes, e ele diz: vou cumprir inclusive todos os iudes do hebraico, da letra da lei. Agora Jesus vem e aprofunda isso juntamente com seus discípulos, meus discípulos. O espírito da lei é mais importante
do que a letra da lei. Isso nos diz, irmãos, que a preservação da vida tem preferência sobre interpretação imprecisa da lei. Ouviste que foi dito aos antigos. Jesus olha para os seus discípulos e diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. E isso está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13 e Deuteronômio 5, versículo 17. Não matarás. Está na lei. Mas a lei facultava matar em caso de desobediência contumaz, inclusive. Um filho desobediente e contumaz aos pais. Os pais deveriam eles mesmos entregar esse filho para o sacerdote e ele ser executado na praça. E os pais deveriam dizer para os sacerdotes: este meu filho é rebelde e contumaz, pode executar. Deus falou: execute, para tirar o mal do meio de Israel. E às vezes as pessoas, como vimos aqui no princípio de liturgia nossa hoje, no texto de Deuteronômio 19, irmãos, que às vezes a pessoa matava sem intencionalidade, às vezes por acidente, mas ele cometeu o crime. E como ficaria? O Senhor, como nós vemos aqui, o Senhor ordenou que 3 cidades de refúgio deveriam ser construídas. E é por isso que esse que matou sem intencionalidade, mesmo tendo cometido um crime, deveria se refugiar nesta cidade. Aqui é: não matarás. E Jesus: vocês ouviram os escribas, os mestres de Israel ensinarem a vocês durante séculos: não matarás. Eu, porém, vos digo. Na verdade, ele ainda diz: e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas isso não está na lei? Quem matar estará sujeito a julgamento. Isso não estava na lei. Você não encontra isso em Êxodo. Você não encontra isso em Deuteronômio. Talvez os rabinos estavam ensinando que quem matar estaria sujeito a julgamento. E haveria, assim, divergência entre um rabino e outro. E os 3 melhores rabinos de Israel eram Hillel, Samai e também Gamaliel. Os 3 rabinos de ponta, da prateleira de cima. Talvez eles divergiam entre si, dizendo: pode matar, a lei diz que é para matar e pronto. Talvez outro rabino ensinava dizendo: não, matar precisa ter um contexto para isso, não pode. Talvez divergia aí entre Samai e também Gamaliel e Hillel, esses 3 rabinos de ponta do sistema de ensino de Israel. Mas Deuteronômio 19, versículo 11 a 13, como nós vimos aqui, fala da intencionalidade do coração, quando uma pessoa arma cilada contra o seu próximo para o matar. Neste caso, mesmo se ele escondesse nessa cidade de refúgio, Deus falou. O Senhor ordenou. Os anciãos de Israel, e no nosso contexto presbiteriano, os presbíteros da igreja, deveriam ir lá nessa cidade, tirá-lo de lá e entregar para o vingador do sangue. E o Senhor diz no versículo 13 de Deuteronômio capítulo 5: não o olharás com piedade, antes terminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Neste caso, Deus ordenou que o assassino fosse morto, porque ele matou intencionalmente, ele armou cilada. Mas eu quero que você entenda, quando Jesus está falando isso aqui para os seus discípulos, e quem matar estará sujeito a julgamento, não estava na lei. Talvez o rabino estivesse interpretando Gênesis capítulo 9, versículo 6, onde diz que o Senhor ordenou: quem ferir a espada tem que ser morto também pela espada, derramou sangue, tem que também derramar o seu sangue. E ali era um contexto de grande malignidade, de maldade no mundo daquela época, para Deus frear o mal, colocar um freio no coração do homem. Então, ninguém tinha problema com essa primeira parte do versículo 21, não matarás, mas tinha problema: quem matar estará sujeito a julgamento. Agora Jesus, irmãos, aprofunda este assunto, mostrando onde está o problema do assassinato.
onde está o problema do assassinato? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E aqui, irmão, temos a ira que a pessoa, o tempo verbal no grego diz que a pessoa abrigou uma ira no coração. E essa ira ficou abrigada no seu coração e vem abrigando, ele ficou velho com esse ressentimento, com essa mágoa no seu coração. É uma ira não curada, é um ressentimento não curado. Ele abriga isso no seu coração, e se ele não tomar uma providência e pedir ao Senhor para arrancar aquela ira, aquele ressentimento do seu coração, aquela tristeza do seu coração, aquela mágoa, olhar o irmão, parece que ele fica trêmulo de raiva. Jesus está falando isso. Se você não tomar cuidado, você vai estar sujeito ao julgamento. E esse sentimento, irmão, de raiva misturada com vingança, é que Jesus diz que tal pessoa estaria sujeito a julgamento. Não é uma ira que você deixa com raiva no momento. É uma ira, o termo do grego aqui é: eu estava irado, continuo irado e não quero deixar de ficar irado. Eu sou assim mesmo. Enquanto eu não pegar aquele sujeito e não dar a ele a paga do que ele me fez, eu não vou ficar em paz. Isso é ira abrigada. Isso é ressentimento. E Jesus está falando aqui que quem abriga esse tipo de coisa no seu coração, de fato está cometendo assassinato. Os escribas e fariseus, Hilel, Samai, Gamaliel, Nicodemos e todos eles matar é de fato ferir fisicamente alguém. Agora Jesus mostra, irmãos, aqui a interpretação da lei. Ele diz: não, o assassino, o assassinato está lá no coração. E se isso não for curado, se isso não for resolvido, isso vai trazer problema para você. Então Jesus fala agora sobre o insultar alguém. Algumas traduções, talvez na sua tradução aí da arte, diz raca. Raca é um termo aramaico, e depois Jesus usa raca, e depois Jesus usa tolo, que é um termo grego. Então Jesus está falando para aqueles que entendiam de aramaico e para aqueles também que entendiam de grego. Então ele está falando duas coisas, que raca significa uma coisa e tolo significa outra. Raca significa cabeça oca, cabeça vazia. Chamar alguém com raiva, com ressentimento. E aqui é um irmão, Jesus está falando, o irmão da aliança, o irmão da fé. Chamar alguém de raca, cabeça oca, cabeça vazia, todo estará sujeito ao inferno de fogo. É porque ele está fazendo isso com base nos ressentimentos que tem no coração. Jesus não está dizendo aqui que nós nunca devemos chamar alguém de cabeça oca. É claro que devemos evitar isso. Ou que nunca devemos chamar alguém de tolo, porque o apóstolo Paulo chamou sim os Gálatas de insensato, que é tolo. Jesus também falou dos escribas e fariseus que eram tolos. O próprio livro de sabedoria, inclusive Eclesiastes, diz que aquele que não tem a sabedoria de Deus é tolo, ele é insensato. Então não há problema em chamar alguém de tolo. O contexto aqui é decorrente de uma raiva, de uma ira dentro do coração contra o irmão. Jesus falou que o espírito da lei é mais importante do que a letra da lei, porque o coração só o Senhor vê. Os juízes não conseguiriam ver isso. Por isso, irmãos, alguém poderia dizer: eu nunca matei ninguém, eu nunca assassinei ninguém. Mas aqui Jesus está dizendo: se você algum dia abrigou demoradamente uma raiva, ou abriga ainda raiva no seu coração sobre alguém, se você ainda tem ressentimento de alguém, se você tem mágoa de alguém, você está cometendo assassinato. Você é um homicida.
Veja agora, irmãos, aonde Jesus leva os discípulos e a mim e a você. Como que podemos, irmãos, um coração regenerado abrigar raiva, ira, ressentimento? Eu não estou dizendo que nós nunca vamos ficar com raiva e com ressentimento, mas isso não pode ficar em nosso coração. Isso não pode, porque a própria Escritura diz que nós temos que viver em paz uns com os outros, temos que suportar uns aos outros, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros. Como que nós podemos abrigar raiva no nosso coração e ainda dizer que somos salvos? Jesus é aí que Jesus toca no espírito da lei. E o Espírito Santo iluminando o apóstolo João, em 1 João capítulo 3, versículo 20, ele diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Irmãos, vejam aonde Jesus nos leva aqui. A gente não precisa da graça de Deus, irmãos. Nós não precisamos da graça de Deus. Por quê, irmãos? Quem somos nós para dizer: o meu coração é muito limpinho, eu não tenho raiva? Não seja hipócrita. É melhor você dizer: eu já tive raiva, já briguei raiva no meu coração, já fiquei irado e essa ira parece que estava me consumindo no meu coração. E Jesus diz: se você fez isso, se isso ainda existe no seu coração, você é um assassino. Assim como aquele que matou lá intencionalmente alguém, você é igual a ele. Muitas pessoas fazem parte da família da fé, irmãos, mas abrigam sim ira no seu coração contra o irmão. Muitas pessoas. Esta ira se revela em palavras que insultam o seu irmão, como raca e como tolo. Mas para ele está tudo bem, ele é crente. Eu sou crente. Eu vi uma vez o irmão dizer: não pise no meu carro, porque se pisar no meu carro leva, e se me der um burro eu dou 2, porque o meu coração é crente, o meu braço não é não. Meu irmão, precisa ler essa passagem, precisa ler detidamente essa passagem, precisa ler. Tomara que ele assista esta mensagem depois. Irmãos, como que o Senhor vai profundamente no espírito da lei? O que é a lei? Como que nós vamos fazer, irmãos? Jesus, irmãos, está dizendo que nossas relações sociais com os irmãos da aliança revelam, irmãos, o nosso coração em relação a Deus. O ódio ou a ira continuada, nutrida e não perdoada contra o irmão, Deus vê como assassinato, sim. É assassinato. 1 João capítulo 2, versículo 9: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, está até agora, está nas trevas. Eu sou crente, e nós podemos inclusive bater no peito, arrumar o paletó e dizer: eu sou crente reformado, eu sou da reforma, eu não pertenço a essas, digamos aí, essas gentes das outras denominações, eu sou crente reformado. Mas aqui o apóstolo João diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E nós vamos estudar isso aqui na quinta-feira, 1 João. Nós vamos ver o que é treva e o que é luz para João, claro, para o Senhor. Diz João que ele não está na verdade, ele não anda na verdade, e mesmo se ele disser que é crente, é mentira, não é? Você precisa sair daqui nessa noite, irmãos, fazer esse autoexame no seu coração. Será que eu tenho ressentimento de alguém? Será que eu abrigo ira no meu coração de alguém? Será que eu tenho raiva de alguém? Principalmente na família da aliança. Será que há em mim essa ira nutrida e não perdoada no meu coração? Você precisa sair daqui nessa noite, ter nossa consciência e pedir ao Senhor: arranca de mim, Senhor, isso do meu coração.
porque isso é assassinato. Em segundo lugar, irmãos, Jesus fala que os relacionamentos pessoais são mais importantes do que atos religiosos. Você viu que o espírito da lei é mais importante do que a letra da lei. Assassinato não é ferir o físico de alguém, é ferir o sentimento de alguém. Marido, esposa, vice-versa, amigo, pastor, conselho, todo mundo. Quantas bobagens nós falamos que ferem o outro, não é, irmãos? E agora Jesus diz: os relacionamentos pessoais são mais importantes do que atos religiosos. Versículos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Aqui, irmãos, temos um ritual cultico do Antigo Testamento em evidência. O altar era o centro do culto judaico, era um momento de adoração a Deus, e dentre muitos tipos de oferta que os filhos de Israel levavam ao Senhor, as ofertas pacíficas falavam da comunhão do pecador com Deus, da união do pecador com Deus. Quando ele levava a oferta pacífica e sacrificava aquilo perante o altar, lá em Deuteronômio, Deus falou: faça altar de terra para trazer as ofertas pacíficas. Então, quando ele dirigia suas ofertas pacíficas e colocava no altar, ele estava dizendo para todos os israelitas: eu não tenho ressentimento de ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, e eu estou bem com todo mundo, inclusive eu estou bem com Deus. Talvez não. Aí Jesus diz: olha, discípulos, olha a multidão que estava lá mais longe, você tem que cultuar a Deus, você tem que praticar atos religiosos, mas eu digo a vocês que os relacionamentos pessoais saudáveis são mais importantes do que esse ato religioso. Entregar dízimo na igreja não quer dizer nada, dar oferta na igreja não quer dizer nada. Eu creio, irmãos, eu creio que muita gente que entrega dízimo na igreja, que Deus não aceita. Deus não está aceitando isso. Muita gente que dá muito dinheiro para a igreja, fazem campanhas para a igreja, dá inclusive carro, casa, sei lá o que. Primeiro que tem que ver a motivação. Segundo, irmãos, precisa ver o relacionamento dentro da igreja. Aí Jesus está dizendo: quando você se dirigir ao gasofilácio, levar a sua oferta, nós temos hoje, e daquela porta até aqui, você lembrar que tem alguém magoado com você, para, não oferta. Deus não vai aceitar isso. Deus não vai. A obra do Senhor precisa de dinheiro, mas muito mais do que dinheiro, a obra do Senhor precisa de relacionamentos saudáveis entre nós. Porque é isso, irmãos, que determina a nossa fé. Não é dinheiro, não é a quantidade de dinheiro. Tudo é do Senhor, a terra e o céu são do Senhor, tudo é dele. Ele não precisa de dinheiro seu. Ele quer, como o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Talvez, irmão, se ofertante perguntasse aos escribas e fariseus sobre o que ele deveria priorizar. Mestre fariseu, eu estou com ressentimento com o irmão, mas eu tenho aqui uma vasilha de ouro para ofertar. E eu estou na dúvida se eu entrego essa vasilha de ouro para o altar ou se eu conserto com meu irmão. Você tem dúvida alguma que os escribas e fariseus orientariam aí a você? Filho, dê sua vasilha de ouro no altar. Depois você vai lá e conserta com seu irmão. Jesus diz: não, deixa primeiro, vai lá e conserta isso primeiro com seu irmão, e depois você vem oferta. Jesus está dizendo o seguinte: às vezes alguém vai dizer: eu tenho ressentimento com alguém,
E se você abriga ressentimento com alguém, sabe, todo o seu dinheiro que você deu na casa dela não valeu nada. Valeu nada para isso. Se viu, talvez para pagar alguma conta física aqui da igreja, mas adorar a Deus, você não adorou. Talvez alguém diz, eu tenho ressentimento com alguém, e eu não estou disposto a me reconciliar, eu não vou então ofertar e nem vou lá. Jesus não está dizendo, Jesus está dizendo o contrário. Você deve cultuar a Deus com aquilo que o Senhor te deu. Mas, primeiro, você tem que demonstrar que tem um coração regenerado. Você precisa evidenciar que é meu filho. Você precisa evidenciar que você é súdito do reino do meu filho. Como? Perdoando. Porque assim como Deus em Cristo nos perdoou, diz Paulo, perdoai também. Perdoa, tira essa raiva do seu coração, essa mágoa do seu coração. Então no verso 24, Jesus diz que é importante sim ofertar, mas deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e assim faz a sua oferta. Meus irmãos, nosso relacionamento com a família da fé diz muito como está o nosso relacionamento com Deus. É fácil dizer que ama a Deus. É muito fácil dizer que ama a Deus. Mas como eu provo que amo a Deus? Amando os meus irmãos. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Mira João 4, versículo 20 e 21. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É por isso que Jesus está falando que Deus não aceita a oferta de gente ressentida, de gente com coração cheio de mágoa, de gente com coração cheio de ira. Deus não aceita esta oferta. E aqui o princípio de justiça que Jesus nos ensina é o da reconciliação. Pois ela é mais importante do que a igreja. A reconciliação com o irmão é mais importante que vir à escola bíblica dominical. A reconciliação com o irmão é mais importante que vir no culto de adoração. A reconciliação com o irmão é mais importante que fazer um pix para a igreja. Se você tem ressentimento, não faça isso. Não faça pix nenhum para a igreja, não traga dinheiro nenhum aqui, porque Deus não aceita isso. Você está perdendo o seu tempo. Resolva isso primeiro. É mais importante, irmão, do que você se alegrar, levantar a mão, dar pirueta na igreja, falar a língua, tiver dom. É mais importante. A reconciliação é muito mais importante para o Senhor. E em terceiro lugar, versículos 25 e versículo 26, a concórdia e o amor são mais importantes do que o litígio. Irmãos, deixa eu dizer alguma coisa para você. Todos nós nascemos briguentos. Nós já nascemos com esse negócio de Adão, gostando de correr atrás dos nossos direitos. Mas se alguém tirar o nosso direito, se alguém ousar tocar em nosso direito, o que acontece? É possível que fiquemos iracundos. Eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Nós nascemos briguentos, gostamos de brigar, gostamos. E isso é pecaminoso. E esta é a condição decaída do coração irregenerado. A briga, a contenda. E nós nascemos brigados com Deus. Diz Isaías, capítulo 59, que a vossa iniquidade faz separação entre nós e nosso Deus. No versículo 1 ele diz que o Senhor, os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. E as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. O problema não é Deus, o problema somos nós.
Como nós dizemos que somos filhos de Deus e brigamos com o nosso irmão, gostamos de uma contenda, como nós falamos aqui no Bom Mineirense, gostamos de ver o circo pegar fogo. Lembra do pacificador? Bem-aventurado o pacificador, porque ele se chamava filho de Deus. O pacificador, ele gosta, irmãos, de paz. Ele quer reconciliação. Agora, aquele que não foi pacificado por Deus gosta de contenda. E agora, se você olhar o versículo 25, ele segue o fluxo de ideia dos versos 23 e 24. Sobre lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você. E aqui, irmão, Jesus pontua a urgência e a intensidade da reconciliação. Ele diz: entre em acordo sem demora com teu adversário. É urgente, é prioridade. Entre em acordo depressa, apressadamente, com intensidade, com entusiasmo. Procure ele. Quebre esse orgulho seu. Quebre. Marido que às vezes ofendeu a esposa, quebre seu orgulho e peça perdão a ela. Esposa também. Vivam em paz. Porque se não for assim, irmão, Deus não aceita o nosso culto. Cantamos aqui debalde, ofertamos aqui, irmãos, para nada, porque estamos com raiva de alguém. Com raiva. Entra em acordo com o teu irmão. E aqui na parte B do versículo 25: enquanto estás com ele a caminho. A lei romana permitiu que os dois fossem juntos para o tribunal. Isso era a lei romana. Os dois, aquele que tinha uma queixa contra o outro, procurava o juiz. Já que não resolveram lá, então vão os dois no mesmo caminho, conversando. E aqui Jesus fala: enquanto você está a caminho com ele rumo ao tribunal, façam as pazes. Enquanto você está andando com ele, faça as pazes. Porque se você chegar a brigar lá perante o juiz, a decisão vai ser do juiz. E se ele te mandar prender e falar: você vai ficar preso enquanto você não pagar o último centavo. Então, é melhor você reconciliar com seu irmão do que ir para o litígio no tribunal. É melhor você reconciliar agora. Procure reconciliar com teu irmão enquanto você está a caminho, junto com ele. Conversa com ele, peça perdão e volta. Não precisa nem ir no tribunal. Não precisa nem incomodar o juiz para isso. Faça isso. Peça perdão ao seu adversário enquanto você está com ele. E a reconciliação é o melhor caminho quando os dois estão de acordo. Mas Amós diz que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Procure entrar em acordo, mas o acordo não depende de você, depende também do outro. Aqui Jesus fala da urgência, aqui Jesus também fala da oportunidade. Amados irmãos, nós estamos caminhando para encontrar com o tribunal de Deus. Estamos cada dia perto do tribunal de Deus. E se nós não consertarmos essas mágoas, esses ressentimentos do nosso coração, nós vamos deparar lá com o juiz. E isso vai demonstrar que nós não temos coração e regenerar coisa nenhuma, que nós não somos salvos coisa nenhuma. Porque o salvo é pacificador, o salvo ama, o salvo gosta da reconciliação. Aquele que não é salvo é igual o bode, gosta de dar cabeçada. Ele é briguento, ele é iracundo, ele é raivoso, ele gosta de arrumar confusão. Por isso Jesus diz: é com urgência, e aproveite a oportunidade para resolver isso. Não é bom, irmãos, para a causa de Cristo e o desempenho do Evangelho, os crentes se depararem no tribunal brigando uns com os outros. Que coisa feia é levar o irmão na justiça. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 6,
Por que vocês não sofrem o dano? Por que vocês não sofrem a injustiça? 1 Coríntios 6, versículo 7. Por que vocês vão levar o irmão ao tribunal? O apóstolo Paulo e a Bíblia está dizendo que não deve levar a pessoa ao tribunal, ao juiz. Mas primeiro procura um acordo. Procure resolver isso com seu irmão. Que coisa feia está acontecendo, irmão, dentro da cristandade hoje. Coisa feia. Brigando por causa de nome da igreja. É meu, é do meu pai, é da minha família, pertence a mim. Que coisa feia. Por que não resolveram entre irmãos? Isso é escândalo ao Evangelho, irmãos. Isso é escândalo para o Evangelho. E é mistério que veio o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Jesus falou que era melhor ele amarrar uma pedra no pescoço dele e jogar no fundo do mar. E ainda era melhor ele nem ter nascido do que escandalizar o Evangelho. Essa briga de família, essa briga entre irmãos, levando o irmão no tribunal, que coisa feia, irmãos, por causa de coisas que nós falamos que é nosso direito. E aqui Jesus está dizendo: olha, o amor e a concórdia são mais importantes do que o litígio. Procure reconciliar com teu irmão. Eu quero te dar um exemplo como o coração do homem é, e era da família da aliança, Jacó e Esaú. Jacó pegou a bênção da primogenitura de Esaú, e Esaú ficou iracundo, raivoso, ressentido. E diz Gênesis capítulo 32 que ele montou um exército de 400 homens para ir atrás do seu irmão Jacó. Sabe o que Jacó fez quando ficou sabendo? Ele orou a Deus. Ele pediu ajuda a Deus. Ele diz: ó Senhor, meu irmão está vindo contra mim. 400 homens armados. Quem sou eu e as minhas esposas e os filhos? Quem sou eu perante o meu irmão Esaú? E ele não orou falando assim: Senhor, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Então agora consterna o coração de Esaú, toca no coração de Esaú, e pronto, e vou deitar e vou dormir. Jacó fez isso? Não. Jacó não fez isso. Gênesis capítulo 32, versículo 13 a 15 diz: e tendo passado ali aquela noite, separou que tinha um presente para seu irmão Esaú. Olha o presente que ele deu para apaziguar a ira do seu irmão: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, ou seja, 60, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ele não orou dizendo: ó Deus, toca no coração de Esaú. Não, ele deu uma riqueza para o seu irmão Esaú. Isso é o poder da reconciliação. No reino de Deus, irmãos, às vezes perder é ganhar. Ele se dispôs de tudo isso aqui para seu irmão Esaú. E ainda falou com seu servo: vai à frente, você vai encontrar com Esaú. E quando ele perguntar a você: o que é isso? Você vai dizer para ele: é do teu servo Jacó, e é presente dele para o meu irmão Esaú. Irmãos, olha aqui a reconciliação. Eles estavam brigados, anos após anos brigados. E Jacó orou, e não somente orou, procurou reconciliar com Esaú. Partiu de Jacó a reconciliação, porque Jacó era o filho da promessa, era aquele que o Senhor ia descender a nação de Israel. Jacó tinha um coração regenerado, por isso ele procurou Esaú e se desprendeu do seu coração desses bens. Às vezes é preciso perder, irmãos. Às vezes é preciso perder a casa, perder os móveis. Às vezes é preciso para reconciliar. Eu estou dizendo às vezes. Ou às vezes é necessário doar alguma coisa para apaziguar.
É aqui que Jesus está falando, irmãos. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E agora eu quero, irmãos, você viu aqui que, de fato, o espírito da lei é mais importante do que a letra da lei. De que a relação pessoal com nossos irmãos são mais importantes do que atos religiosos. E que a concórdia e o amor são mais importantes do que briga na justiça. Muito melhor. E os versos 22 e 23 falam sobre o não matar. Não matarás. Mas a verdade, irmãos, que todos nós aqui, todos nós fomos assassinos. Todos nós estávamos lá, pregando os pregos nas mãos de Jesus. Todos nós estávamos lá com aquela tumba, gritando: solte Barrabás e crucifica Jesus. Todos nós estávamos lá representados. Todos nós, irmãos, matamos Jesus com os nossos pecados. Da ira, da contenda, da divisão, todos nós matamos Jesus lá. Todos nós somos culpados pelo sangue que foi derramado de Jesus. Nós também pegamos no martelo e pregamos prego. Nós também colocamos Jesus na cruz. E é por isso que Jesus diz aqui no versículo 17: eu vim cumprir a lei. Eu vim cumprir a lei, porque vocês são assassinos e merecem morrer, mas eu vou morrer no lugar de vocês. Todos nós aqui, irmãos, somos assassinos, matando Jesus. A única coisa que você tinha era o pecado e uma sentença de condenação eterna na sua conta, e mais nada. Todos nós éramos culpados, mas Jesus veio e morreu em nosso lugar. Ele diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o texto também fala de oferta e de reconciliação. Éramos inimigos de Deus e não podíamos aproximar do altar sem sangue, mas Jesus ofereceu a si mesmo como oferta de paz em nosso lugar. E agora voltamos às pazes com Deus. Agora temos ousadia para falar com Deus. Temos ousadia para entrar no Santo dos Santos e conversar com Deus. Agora nós não somos inimigos de Deus. Agora nós somos reconciliados por Jesus. Porque Jesus foi no altar, aí também a oferta. E Ele nos reconciliou com Deus. E é por isso que temos o dever de nos reconciliar com o nosso irmão.